Existe algo que nós temos que aqui ter uma aproximação muito clara. Quando as pessoas perguntam o que é o despertar espiritual ou o que é a iluminação espiritual, na realidade nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Ao menos aqui nesse canal nós usamos essas expressões para indicar algo muito único, muito singular. Embora eu tenha colocado muito isso aqui, em geral as pessoas usam essas expressões para diversos significados. Então, hoje nós temos muitas pessoas falando sobre essa assim chamada iluminação espiritual ou esse assim chamado despertar espiritual, num sentido bem diverso desse que estamos colocando aqui. Mas aqui especificamente estamos tratando, apresentando para você a realidade desse florescer de sua essencial natureza. Portanto, se trata de uma direta compreensão daquilo que já está presente, do qual nós não temos consciência. Não assumimos essa consciência em razão desse modelo tão comum a todos nós, que é o modelo de programação, de formação, onde estamos, na verdade, presos a um padrão de condicionamento psicológico, onde a nossa forma de agir, de sentir, de se mover no mundo e de pensamento, em geral, esse movimento, esse agir, esse sentir e esse modelo de pensamento que nós conhecemos é um modelo já pré-determinado pela cultura. Dentro desse contexto de civilização humana, onde estamos programados psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente e de uma forma até motora para as ações, para as atividades, já algo pré-determinado por essa assim chamada condição humana, que é uma condição onde há uma contradição presente. Onde, por exemplo, ouvimos falar sobre o ideal do amor, mas na prática, na ação, em razão desse condicionamento, nós desconhecemos a verdade do amor. Porque a nossa vida consiste numa vida de violência, de ambição, de inveja, nessa tentativa de alcançar no mundo e nas realizações externas alguma coisa de cunho muito particular, muito pessoal. O que é algo estritamente egocêntrico. O que é, na realidade, algo muito limitado, muito estreito e gerador, naturalmente, de conflito nas relações, sofrimento nas relações. Então, o que nos falta nessa vida? A ciência da realidade divina. A ciência da realidade do nosso ser, que desconhecemos, porque tudo o que nós conhecemos está dentro desse padrão daquilo que o pensamento reconhece. Então, nossos motivos, nossas razões, nossas intenções, todas estão sendo, dia a dia, orientadas para uma continuidade, para uma perpetuação de padrão egocêntrico, de modelo egocêntrico de vida. Será possível uma visão nova, um sentir novo, um pensar novo, um agir novo, livre desse movimento egocêntrico?
Isso significaria uma ação não mais voltada para realizações ou aquisições pessoais. Teríamos, assim, uma ação de uma outra ordem. Uma ação não imaginada, jamais idealizada pelo pensamento. Esta é a nova ação da inteligência, do amor, da compaixão. Então, esse é o nosso assunto. É nisso que estamos investindo aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Lá no momento nós já temos centenas de vídeos. Depois você dá uma olhadinha nesse nosso outro canal. Aqui nós estamos juntos com você, fazendo uma descoberta, tendo uma constatação. Naturalmente, isso requer uma mudança, isso requer algo novo chegando em nossas vidas. Quando as pessoas têm um interesse em descobrir a respeito de alguma mudança em suas vidas, na verdade, elas estão numa vã tentativa de acrescentar às suas vidas algo que possa lhes dar felicidade, completude, amor e paz. Eu disse que isso é uma vã tentativa porque, na verdade, esta verdade da felicidade, da paz e do amor não é algo que pode ser acrescentado a você, e sim algo a ser constatado, descoberto, compreendido a partir desse espaço novo que surge. Quando temos presente em nossas vidas o fim da ilusão, o fim da ignorância, o fim desse modelo condicionado, padronizado, repetitivo de ser alguém, de se sustentar como uma entidade separada, se vendo como alguém separado da vida, separado do outro, separado e em conflito consigo mesmo. E nesta separação de Deus. Assim, as pessoas têm alguns interesses, por exemplo, um deles é sobre a questão da meditação. Então, quando elas perguntam como praticar a meditação, o que há por detrás dessa pergunta é a intenção de acrescentarem às suas vidas, porque suas vidas são repetitivas, tediosas, rotineiras. Elas querem acrescentar às suas vidas alguma coisa que possa lhes dar, sim, se não a felicidade, porque não sabemos o que isso significa, já estamos buscando isso em diversas outras direções também, como nessas realizações materiais e nessas diversas conquistas que o pensamento idealiza. Então, na ideia delas, ao menos a meditação pode lhes dar uma experiência, assim chamada mística, espiritual. Ou algumas buscam esta ciência da meditação na intenção de encontrarem um certo alívio para todo esse sofrimento psicológico tão comum no ser humano. Elas querem um alívio da ansiedade, da depressão, da angústia, da dor da solidão,
do medo. Então, em razão dessa condição estressada de sentir, pensar e se mover no mundo, as pessoas perguntam como praticar a meditação. Elas acreditam que a meditação seja algo que elas possam fazer. E, de fato, aquilo que nos é ensinado aí fora como meditação é algo que o ser humano pode fazer. Então, nos é ensinado técnicas, sistemas, fórmulas, práticas. Então, nós temos dado nome a isso de meditação, ou prática da meditação. Então, você procura um lugar silencioso, coloca uma música de fundo, aprende um determinado mantra, algo que vem lá do Oriente para cá, e começa a repetir isso. E, naturalmente, sua mente se aquieta. Aqui nós temos no catolicismo a prática da reza. E no Oriente nós temos a prática da repetição do mantra. Então nós estamos repetindo palavras, repetindo palavras, repetindo palavras. Cada um dentro de sua cultura, dentro de sua tradição religiosa. E naturalmente a mente se aquieta. Porque pela repetição continuada há um aquietamento em razão desse foco, desta energia da mente apenas naquelas palavras. No entanto, essa quietude é uma quietude artificial, porque ela nasce de algo mecânico, de uma técnica puramente mecânica. Então o cérebro se aquieta, então há um silêncio momentâneo. E quando esse silêncio momentâneo chega, em razão dessa quietude, porque o pensamento foi obrigado a se afastar, os pensamentos corriqueiros, porque um novo modelo de pensamento assumiu o lugar daquele. Então, nesse instante, há um certo relaxamento, uma certa tranquilização mental. 15 minutos, meia hora, uma hora, dentro daquela prática, e logo a pessoa tem que naturalmente deixar a prática, porque ela tem que ir para a cozinha, ela tem que ir para o trabalho, ela tem que levar as crianças no colégio, elas precisam seguir a vida delas. E quando você sai da prática, normalmente, o que é comum é que a mente de novo se agita. O pensamento rotineiro, corriqueiro, negativo, tagarela, assume o controle novamente do cérebro. Então veja, isso não é real meditação. Isso pode temporariamente criar um certo alívio. Ou se não é uma técnica ou uma meditação com uma técnica religiosa, com um fundo religioso, é uma outra forma de prática, mas todas têm o mesmo propósito: silenciar o cérebro. E isso é temporário. Aqui estamos trabalhando com você a ciência da mudança, da real transformação. Veja, não é a transformação desse modelo do pensamento para um novo modelo de pensamento. É a transformação no sentido de que algo novo pode surgir quando um espaço se abre. E esse espaço se abre para esse algo novo quando isso que é velho desaparece. Então, a verdade sobre a meditação é que não é uma prática. A meditação é um encontro
com o natural silêncio que já está presente nesse instante. E nenhuma técnica pode lhe dar isso. E qualquer técnica que possa lhe dar isso, como a prática é mecânica, o resultado final de uma prática mecânica será o resultado mecânico de uma prática. Então não se trata de um silêncio mecanicamente alcançado, como resultado de uma prática mecânica. Aqui se trata do florescer do silêncio, de sua natureza essencial. Uma coisa que não sabemos sobre a meditação é que isso não requer técnica, prática e muito menos esforço, ou qualquer aplicação de foco e concentração, como nos é ensinado aí fora. Foco, repare, concentração ou esforço é porque a mente, ela, de uma forma comum, ela tem outros interesses. Então, para trazê-la a esse lugar, é necessário essa concentração, esse foco, esse esforço. Daí a necessidade dessa repetição. Então você repete, repete, repete. E quanto mais você repete, mais focado, maior concentração, menor o esforço, e a mente, de uma forma mecânica, se aquieta. Então, o que é a verdade da meditação? É o florescer de sua essencial natureza. Algo que tenho dito aqui para você é que meditação não requer nada disso. Vou repetir, nem esforço, nem técnica, nem foco, nem concentração. Simplesmente porque é de sua natureza essencial a presença deste ser. E este ser é verdadeiramente seu natural estado, que é meditação. Quando você se depara com algo novo, inusitado, que lhe impacta a nível de sentir de uma forma muito peculiar, muito única. Como, por exemplo, quando você se encontra diante da natureza, diante de um nascer do sol, ali, sentado, olhando para aquele sol, aqueles raios se espalhando ali, diante do seu olhar. E toda aquela luminosidade surgindo. A princípio, um alaranjado, um tanto escuro, depois ele vai clareando. Há só um olhar, nesse momento, apenas um interesse, sem esforço, sem foco. Veja, sem concentração, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, sem a repetição de um mantra ou de algumas palavras de cunho religioso no seu cérebro. Há nesse instante apenas esse olhar. E nesse olhar, um silêncio está presente. Seu cérebro se aquieta. Os pensamentos todos são varridos de dentro de você. Nesse instante, não há qualquer separação entre esse olhar e aquele sol nascendo. E toda aquela imensidão de luz
naquele céu. Então, há só o olhar nesse instante. Não existe a presença deste mim, deste eu, deste ego. Todo modelo de preocupação particular e pessoal se foi. Veja, esse é um encontro com a meditação. Então estamos diante de algo que é natural. O que tenho dito para as pessoas é que meditação é algo natural. É algo que nos acontece em alguns momentos. E eu disse isso, é algo que nos acontece, não é algo que você faz. Repare, você não está fazendo nada. Você apenas está quieto. Então, estar quieto é o segredo da arte da meditação. Apenas estar quieto. Então, há uma atenção completa, absoluta, plena, nesse instante, revelando algo indescritível, que é a ausência deste centro, que é a ausência desse eu. Podemos conhecer isso no nosso viver, no nosso dia a dia. Podemos tomar ciência desta beleza de ser, pura consciência, pura presença, onde não há nenhuma separação entre você e esse instante, você e esse momento, no dia a dia. Podemos tomar ciência disso aqui, agora, nesse instante. Então, isso é meditação. Aqui nesse trabalho, nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão deste eu, de uma entidade presente que carrega um centro, onde todas as experiências são vistas a partir desta interpretação deste fundo, que é o fundo desse experimentador. Então estamos sempre julgando, avaliando, aceitando, rejeitando, interferindo com o momento presente a partir de um modelo egocêntrico de pensar, agir e sentir. Aqui estamos trabalhando com você a realização da verdade divina. Um estado livre do ego. É um estado real dentro desta imensidão, desta bem-aventurança. Isso é real felicidade. Notem o que estamos colocando aqui. Os objetos podem nos trazer sensações de prazer e também de dor. As experiências podem nos dar sensações de prazer e também de dor. A relação com as pessoas pode nos produzir momentos de prazer, de preenchimento, de realização, de completude. Tudo isso é algo temporário, vem e vai. Então, nós damos nomes bonitos para esses momentos, para esses estados temporários. Nós chamamos isso de amor. Quando nos sentimos amados, porque há uma gratificação particular para este centro, para este eu, em momentos assim. Então nós chamamos isso de amor. Chamamos isso de paz, de felicidade, de liberdade. Só que isso é algo que vem e vai. Também, juntamente com isso, nós temos sensações de desprazer, de dor,
de contradição, de conflito e sofrimento. Aqui, quando falamos com você a respeito da possibilidade do florescer do seu natural estado de ser, que é meditação, estamos sinalizando para você a realização de Deus. É neste sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual, ou iluminação espiritual. Repare, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas chamam aí fora de experiências místicas, esotéricas ou espirituais. Algo do qual elas podem, depois da experiência, relatar, contar, descrever, escrever livros sobre isso. Sempre relatando algo que foi uma experiência do passado. Esse contato com a realidade do seu ser, que é a realidade divina, é algo que está aqui, nesse instante, agora, nesse momento. Então, o nosso enfoque aqui com você é um trabalho nessa direção. Nós estamos descobrindo nesta vida o que é a vida sem o sentido desse experimentador, deste pensador, desta pessoa, deste sentido de personalidade, que se vê buscando sempre o controle, que está sempre na busca de alguma coisa fora desta condição de conflito, de contradição, sofrimento e dor. Seu natural estado de ser é bem-aventurança, é felicidade. Então, essa é a razão. Esse é o grande motivo que nos traz para um encontro como esse. Termos uma aproximação da verdade do nosso ser. Assumirmos isso aqui. Tomarmos ciência disso nesse instante. Aquilo que nascemos para ser, na verdade, aquilo que somos neste ser, que na realidade nunca nasceu. Tomar ciência disso, tomar consciência disso, é literalmente esta consciência, e aqui eu me refiro a esta verdadeira consciência em cada um de nós. Não esta consciência do eu, esta consciência egóica. Este modelo condicionado e programado nesse sentido de ser alguém. Não é disso. Não é esta consciência. Eu estou falando da real consciência. É esta real consciência assumindo esse espaço. Esta consciência é, por natureza, ser, que é felicidade. Então, estamos trabalhando com você aqui nesse canal este assunto. E também em nosso outro canal, chamado Mestre, o Alberto. Aqui na descrição do vídeo você tem esse link. Nós temos encontros aqui acontecendo nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos nos voltando para a exploração deste assunto, para a investigação deste assunto com você. Diferente de um vídeo como esse, você tem a oportunidade de trabalhar perguntas aqui. Então, através de perguntas, respostas, nesse contato com a meditação, agora, aqui, descobrir o que é a meditação nesse momento. Não apenas essa que acontece quando você viaja e tem um contato com a natureza, com uma caminhada numa trilha ou numa praia.
mas descobrir como trazer para a sua vida nesse instante, independente de qualquer atividade do corpo ou do intelecto, na vida, no viver diário, no trabalho, em qualquer parte, em qualquer lugar, na relação com pessoas, trazer para esse momento a verdade da revelação, desse florescer da meditação. É o que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online. Então, se isso é o que faz sentido para você, eu quero aqui deixar esse convite. Aqui na descrição do vídeo temos o nosso link do WhatsApp para esses encontros. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano. Então, se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A realização não é alguém presente. A realização é a liberdade de ser, é a consciência deste presente momento livre de toda essa manipulação externa, de toda essa atitude